Você já se perguntou por que um dos homens mais importantes do início da história de Moçambique decidiu abandonar o partido que havia lutado pela independência? Estamos falando de André Massangaissa, o militar que se tornou a faísca da Renamo e, consequentemente, da Guerra Civil de 16 anos em Moçambique. Neste vídeo vamos entender passo a passo o que levou Massangaissa a romper com a Frelimo e iniciar um movimento que mudaria o país para sempre. André Massangaissa era jovem, ambicioso e militar de carreira quando Moçambique conquistou sua independência em 1975. A Frelimo assumiu o poder, liderada por Samora Machel, e imediatamente começou a transformar o país em um Estado socialista. Isso incluía centralizar o poder em Maputo, nacionalizar empresas e terras e controlar fortemente quem podia participar das decisões políticas. Para Massangaissa, muitas dessas decisões pareciam injustas, concentradas apenas nos líderes mais próximos do poder e ignorando as necessidades do povo comum. Com o tempo, Massangaissa passou a se sentir cada vez mais isolado dentro da Frelimo. Ele questionava as ordens, criticava políticas que prejudicavam civis e militares e denunciava o que considerava excessos do governo. Em determinado momento, foi acusado de deserção e conspiração. Ele foi preso e enviado a campos de detenção, onde enfrentou condições duras e, segundo relatos, foi maltratado. Essas experiências não apenas reforçaram sua frustração, mas também transformaram sua visão sobre o partido. Para ele, a Frelimo havia se tornado um inimigo e não um instrumento de libertação. Massangaissa percebeu que dentro da Frelimo não havia espaço para suas ideias. Ele queria lutar por um Moçambique mais justo, onde o povo tivesse voz, mas as regras rígidas e a centralização do partido tornavam isso impossível. Ele via o governo como distante, preocupado apenas com a manutenção do poder e não com o bem-estar da população. Era um momento de uma escolha difícil: permanecer no partido e aceitar as limitações, ou sair e criar algo novo. E foi exatamente isso que ele fez. Ao deixar a Frelimo, Massangaissa deu origem à Renamo, um movimento de resistência que se tornaria o maior opositor do governo durante a Guerra Civil. Ele não deixou o partido por raiva pessoal. Deixou porque acreditava que Moçambique precisava de uma alternativa, alguém que representasse aqueles que se sentiram esquecidos, marginalizados ou injustiçados. Cada decisão que ele tomava estava ligada a uma visão de justiça e de poder equilibrado entre governo e povo. Mesmo com sua morte em 1979, a influência de Massangaissa perdurou. A Renamo continuou a crescer, com apoio externo, e a guerra se intensificou, atingindo milhões de moçambicanos. Mas a razão pela qual ele deixou a Frelimo permanece clara. Ele viu um partido que havia se desviado de seus ideais, um governo que concentrava poder e punia quem ousava questionar. A sua saída não foi apenas uma deserção, foi o início de uma reação que moldaria toda uma nação. Hoje, quando olhamos para a história da Guerra Civil, é impossível ignorar Massangaissa. Ele mostrou que as escolhas individuais de líderes podem mudar o destino de um país. Ele deixou a Frelimo porque queria justiça, porque queria voz para o povo e porque acreditava que Moçambique precisava de alternativas para sobreviver. E essa é a história de por que André Massangaissa queixou a Frelimo, um ato que desencadeou uma das maiores crises da história do país e que até hoje influencia a política e a memória de Moçambique.